Queridos irmãos, bondosas amigas, caríssimos companheiros, que Jesus possa nos abençoar. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para abraçá-los na condição de servidores, de aprendizes, de boa vontade. Aproveitamos para abraçar também os nossos queridos irmãos da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui de Belo Horizonte e os demais irmãos que se reúnem conosco para conversarmos sobre a doutrina espírita, seus princípios e também refletirmos em torno do Evangelho de Jesus. Nós estamos voltando a esse trabalho para dar continuidade a uma sequência de reflexões que estamos realizando de uma forma despretensiosa, mas com muito carinho e alegria, em torno de alguns aspectos do Sermão da Montanha. Nas últimas semanas, nós trabalhamos aspectos como apresentado por Jesus, do não resistir ao mal, de oferecer a outra face. Conversamos também sobre aquela condição daqueles que pleiteiam conosco, a condição de retribuir, dando não só o vestido, mas também a capa. Conversamos um pouco sobre aquela condição de caminhar uma milha, mas também transcendendo, perpassar a segunda milha, que representa para nós a operacionalizar na justiça, mas ao mesmo tempo abrir o coração para entrar na seara do amor, não é mesmo? Também conversamos sobre aqueles que nos pedem não desviar das oportunidades. E hoje nós vamos trabalhar efetivamente com o versículo 43º desse capítulo 5 de Mateus. Quando Jesus, depois de tantos ensinamentos, vem apontar para nós o ensinamento do amarás o teu próximo e aborrerás o teu inimigo, mas no 44 ele vem dizer, amai os vossos inimigos. Então nós vamos convidá-los para juntos desenvolvermos essas reflexões. Para que nós possamos iniciar as nossas reflexões, nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo para observarmos no seu item 3 uma reflexão profunda de Allan Kardec em torno do versículo que nós vamos ler, essa sequência de versículos, que objetivamente Kardec coloca como o primeiro item desse capítulo 12, no qual ele intitula Retribuir o mal com o bem. Então, vamos ouvir Jesus. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Allan Kardec fala assim para nós. Eu me peço a permissão de ler alguns trechos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade,
Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem em as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Me perdoem, eu gostaria de ler mais um pouco. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar senão que nenhuma diferença se deve estabelecer entre ele e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por estender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim a um amigo como ao inimigo o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Último parágrafo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Queridos amigos, nós sabemos que nos nossos estudos, pelo próprio tempo que nos é restrito,
face aos grandes desafios da vida, nem sempre devemos utilizar de leituras longas, para não cansar o ouvinte. Mas nesse início de tarefa, nessa noite abençoada desse mês de agosto, exatamente no dia 30 desse ano do nosso Senhor Jesus Cristo de 2012, nós pedimos a permissão para vocês, porque estamos com saudades de Jesus. Por isso lemos o texto, incerto no capítulo de Mateus 5, nessa sequência de versículo de 43 adiante. Mas o nosso coração também pede, ele clama, por ouvir a voz do precursor dos novos tempos, Allan Kardec. E o pedagogo de Lyon, em mais um momento de lucidez e transcendência espiritual, escreveu esses 4 parágrafos, numa síntese perfeita, e que nos ajuda, de uma forma muito eficaz, a entender um pouquinho mais do que Jesus quer nos colocar. Todas as vezes que vamos nos referir ao amai o vosso inimigo, nós o fazemos contextualizando o momento em que Jesus vem trazer esse ensinamento. Nesse primeiro movimento do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, ele traz muitos ensinamentos. Cada versículo, eu costumo dizer que é um grande ciclo de aprendizado, seja na terra ou nos céus. Mas depois de perpassar tantos caminhos, luz, Jesus vai encerrar esse capítulo trazendo um dos pontos mais importantes no nosso aprendizado espiritual: amar aos inimigos. Vamos lembrar que nós, naquela época, vivíamos num contexto de domínios, de guerras, de disputas, de impérios, aonde a força é que fazia o direito. Os tempos se passaram. Como afirma Emmanuel, a ribalta se mudou. Mas nós vemos que os personagens, os protagonistas, continuamos os mesmos, lutando com cada ponto desse que Jesus vem nos colocar. E nós não lemos toda a sequência, mas quando ele, após falar sobre a necessidade de amar os inimigos e bendizer aos que vos maldizem, para fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, ele começa a nos colocar naquela condição de trabalhar os aspectos da fraternidade, não só naquele campo de ação que Deus nos concede a vênia de operar. O campo de operação é onde a nossa mente alcança, ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Nós nos movimentamos dentro dessas expressões da nossa mente. Aonde a nossa mente não alcança, a providência divina não outorga a nossa permanência, a nossa passagem, o nosso contato. Por isso, as nossas personalidades, elas vão como que sendo desenvolvidas à medida em que o fulcro irradiador da nossa mente vai se dinamizando em conquistas e em virtudes. Por isso, o grande lance da evolução, pelo que nós estamos depreendendo aqui com esses ensinos benditos, é observarmos efetivamente aonde nós estamos trabalhando, por onde os nossos pensamentos estão gravitando.
aonde se expressa os nossos interesses? Aonde que é aquele ponto que nos fixa a atenção? Por quê? Refletindo assim, nós vamos como que, vamos pensar assim, nós vamos como que caminhando na observação do que nos compete, do que não nos compete. Até onde eu posso, por onde devo ir. Por quê? Nós precisamos de compreender quais são os nossos limites. E os inimigos, na nossa atual condição evolucional, nós vemos o inimigo como aquele agente ameaçador. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a observar o nosso limite de ação. E o inimigo, para nós, representa aquele agente ameaçador. Ele, na realidade, ele vai representar aquele ponto que nos auxilia a ter mais atenção nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Porque o nosso fluxo irradiador de sentimentos, que tem o foco aqueles corações que sintonizam conosco, como Allan Kardec vem nos dizer, explicando um pouco mais o que Jesus deixou para nós, energeticamente, vibracionalmente, flui com muita tranquilidade. Não é mesmo? Porque há nesse processo assimilação e desassimilação. Há nesse processo uma troca que se dá de uma forma muito natural e estimulante, edificante. Não é mesmo? Mas quando a nossa interação pelos nossos interesses, seja do emissor ou pelo interesse daquele que está recebendo nessas trocas, altera o foco de atenção e nós resolvemos, por exemplo, nos enovelar em outras situações, adulterando inclusive os compromissos assumidos com aquelas almas que caminham conosco, nós vamos como que impedindo que esse fluxo aconteça. E com isso podemos criar cisão, dificuldades, podemos criar naqueles que estão intercambiando conosco, por exemplo, um mecanismo até de dor e, por sua vez, há de se tornar, dependendo da posição daqueles que estão vinculados ao processo, o que era simpatia se tornar uma antipatia. E a partir desse movimento destituído de luz, a treva se manifesta e esses corações podem se tornar inimigos nossos. Inimigos porquanto nós nos desinteressamos de investir neles. Ou eles podem também terem perdido o interesse de estar conosco. E por um processo natural que ainda define estágios atrasados de evolução, nós queremos, muitas vezes, reagir à base da força. Então isso, de uma forma muito simples, vai nos explicar o porquê que existem inimigos, existem corações que passam, muitas vezes, a serem adversários nossos. Então Jesus vem dizer para nós que precisamos compreender esse processo para voltar a trabalhar, seja mentalmente, num primeiro instante, vibracionalmente, e posteriormente, na hora certa, no tempo devido, caminhar novamente com esses adversários, porque na realidade eles são nossos irmãos de caminhada. Os inimigos, na realidade, são aqueles
que ontem foram nossos amigos. Eu não sei se eu estou sendo claro na exposição. Allan Kardec vem nos mostrar que não é fácil, não é? Que é um desafio. Por quê? O nosso coração bate diferente mesmo quando nós estamos do lado daqueles que sabemos que são adversários. Ou mesmo o nosso espírito capta energias complexas, dificultosas, que partem de adversários que muitas vezes são anônimos, estão caminhando conosco. E o nosso senso espiritual, ou a nossa maturidade, que muitas vezes não se faz tão clara, ela inclusive nos aponta aqueles territórios que são mais perigosos, são mais dificultosos. Para não dizer até que a própria proteção espiritual, muitas vezes, tenta nos apontar a necessidade de cuidar mais um pouco das nossas expressões do coração, para não nos expor, para a gente não falar demasiadamente, para a gente ser mais cuidadoso na exposição da ideia, evitando ferir corações, não é mesmo? Num processo proativo, porque o Evangelho, ele não vem nos dizer que nós temos que ficar com espada e escudo na mão para proteger do inimigo. Porque se assim fosse, Jesus não se curvaria diante deles, embora sem perder nenhuma condição espiritual para os seus detratores, os seus perseguidores. Mas ele não rebateu. Ele acompanhava os movimentos da traição, mas jamais levantou uma espada ou um escudo para se defender no âmbito transitório das formas. É óbvio que intimamente, sem sermos irreverentes para entrar na intimidade de Jesus, intimamente ele estava em busca de proteção. Tanto que, ao subir no Getsemane, no monte, ele ora, ele pede proteção, num movimento simbólico e expressivo de ensinamento, ele pede ao Pai que afaste o cálice, mas ao mesmo tempo ele diz, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Ele vive aquele fenômeno de suar sangue, não é? Prevendo a dor. E eu costumo dizer que uma das dores que são realmente macerantes é a dor da traição, não é mesmo? Porque quando nós falamos em traição, embora sabendo que ninguém trai o outro, a não ser trai a si mesmo, mente para si mesmo, mas muitas vezes nós ainda frágeis, infantis, nos entregamos de uma forma muitas vezes precipitada para o outro coração, e nessa exposição aqueles que não têm maturidade ou respeito com esta exposição podem, por infantilidade, então pisar nos corações daqueles que se doam, e como o indivíduo está muito aberto, ele está desprevenido, ao sentir a ameaça ou a invasão, o ataque, muitas vezes a dor, o sentimento expressa de uma forma muito complexa. Jesus nos mostrou a importância de tentarmos ou de partirmos para compreender isso, compreender isso, mas num movimento proativo de já regimentar forças para perdoar, apesar de tudo. E foi o que ele fez com todos aqueles movimentos espirituais que tiveram, por exemplo, em Judas, aquele ponto que representa para nós um grande desafio na escala evolucional. Porque, se lembrarmos de uma forma rápida, porque não estava no contexto abordar esse assunto,
Mas Judas, conforme as narrativas da história, e principalmente dos abalizados espíritos, como Emmanuel e Humberto de Campos, nos apresentam Judas como aquela alma profundamente amante do Evangelho. Ele tinha em Jesus o que todos nós almejamos ter, mas num movimento de ainda muita paixão. Porque ele acreditava que Jesus era o Messias, mas ele não concordava com o comportamento de Jesus, porque ele esperava aquele cavaleiro que iria libertar os judeus do jugo secular que naquele instante estava sobre a alimalha romana. Ele esperava o Messias num cavalo alado, com espada, com escudo, com um exército. Ele esperava do Messias a utilização de todos aqueles poderes que ele via na prática, que eram utilizados para dar visão a cegos, a curar mazelas, aquele magnetismo que levava as multidões ao êxtase espiritual, num processo de conjugação entre o céu e a terra, no qual Jesus é o medianeiro incomparável. Mas Jesus dizia para ele que não era daquele jeito, porque quando alguém bate na nossa face, nós devemos mostrar a outra, devemos embainhar a espada, não devemos lutar contra César, mas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso incomodava profundamente Judas. E Judas, nas intenções que para ele eram as melhores, ele vendeu Jesus, ele o traiu, para ver se, dentro de um movimento de uma prisão, o povo pudesse levantar espadas para defender Jesus, para que Jesus pudesse rever a sua postura, e aí sim eles iriam fazer uma grande revolução. E o que Jesus fez? Jesus, como ensina-nos Emmanuel, o advogado dos advogados, não defendeu em causa própria. Ele lutou pela causa do Evangelho, que é a da compreensão, a causa do amor, a causa, a base, a raiz da evolução espiritual da humanidade. Esta foi a defesa de Jesus. E por isso ele se entregou para o martírio infamante. E a gente observa aqui que o próprio Mestre antecipara todos esses movimentos, nos mostrando que não tem tanto valor amar aqueles que nos amam. Porque aqueles que nos amam, efetivamente, nós já estamos ajustados com eles. Já há um nível de afinidade que robustece, que frutifica, que dá vida. Como a Chanri está falando na sala, Rosângela, é fácil. Agora eu leio o é fácil que você escreveu em vermelho, se você me permite, até para me interagir um pouquinho com o grupo. É fácil, mas esse é fácil deve ser por nós tratado com responsabilidade, para que nós não adulteremos e que o que hoje é fácil se torne difícil amanhã, porque nada é definitivo, a não ser a vitória do Evangelho. Esta é a promessa. Todos seremos libertados. Mas para isso precisamos de caminhar com disciplina, que antecede sempre a espontaneidade. Allan Kardec traz para nós uma sequência de indicativas que eu peço permissão para vocês, dentro da própria pobreza de linguagem que Kardec aborda. Ele, nesse último parágrafo do item 3º, vem falar que amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso no seu bater.
Mas amá-los é não guardar ódio. Então vamos trazer Allan Kardec para a sala falando o Espiritismo. Para a nossa salinha. Para quem está com o computador no quarto, porque nós já estamos caminhando para as 21h05, o horário de Brasília. Para quem está com o computador no colo, no quarto, vamos trazer Jesus para dentro do nosso quarto. Para quem está na sala, para dentro da sala, mas para dentro do templo íntimo agora. Por quê? Amar o inimigo não é guardar ódio. Então Jesus agora que está sentado do nosso lado, ele nos pergunta assim, nós temos guardado ódios? Não é ter rancor. O rancor, vamos pensar, gente, ele é uma das causas de tantos cânceres. Mágoa. Eu já vi tantos irmãos desencarnarem cultivando a mágoa, os desenganos. Isso faz mal para nós mesmos. Desejo de vingança. Será que Jesus, sentado do nosso lado, nós podemos olhar para ele e dizer, Senhor, eu já estou livre do desejo de vingar. E a vingança, é necessário nós graduarmos, porque ela pode se dar de muitas maneiras. A vingança muitas vezes está num discurso que nós preparamos para destruir. Não é? A vingança pode estar num simples pensar. Não é só vingar e ir lá, tirar, como falávamos antigamente, tirar a forra. Existem muitas maneiras de vingar. Devemos perdoar sem pensamento oculto e sem condições. Olha que beleza. Perdoar sem condições o mal que nos causem. E não é opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que nós não estamos, nós mesmos, criando obstáculo para reconciliar? Com o marido? Mas não estou falando reconciliar para voltar a conversar. É reconciliar em nível de sentimentos profundos. Sentimento profundo. Será que nós estamos tendo relações apenas para forma? Será que o nosso relacionamento se desgastou tanto que não é possível resgatar aqueles movimentos lá de trás, da ternura, da compreensão, da participação? Vamos pensar o que é reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. Como é que nós estamos desejando o bem? Será que nós desejamos o bem de verdade para o outro? Ou nós desejamos o bem para nós e por isso envolve o outro? É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Olha que beleza, imaginemos nós felizes porque o nosso adversário está bem, conquistou algo na vida. Agora Kardec vem dinamizando o texto e lá na frente ele vem falar assim, inclusive é socorrê-los em se apresentando a ocasião. Socorrer, socorrer, socorrer. Isso é de um valor inestimável. Aí eu costumo dizer que na casa espírita muitas vezes nós estamos socorrendo, nós passamos uma trajetória inteira socorrendo corações, porque na realidade Jesus está nos convidando para frequentarmos um curso preparatório para que no momento certo venhamos a socorrer o inimigo. Então tudo que a gente está fazendo, que muitas vezes nos julgamos missionários do bem, eu costumo dizer que nós estamos treinando. O indivíduo dá passe lá há 20, 30 anos. Mas vai chegar um momento que vai sentar na cadeira lá o adversário dele.
E ele vai precisar de usar o expediente da experiência para oferecer amor. Jurandir de Goiás está perguntando: será que nós sabemos o que é o bem? Meu irmão, o bem que nos compete saber, nós sabemos. Parece pleonasmo, né? Repetição. O que nos compete trabalhar, nós já sabemos. Agora é óbvio que daqui a 5 minutos, se o meu horizonte mental continuar se ampliando, eu vou verificar outro aspecto do bem. Porque na realidade o bem é a expressão que opera no mal. A luz irradia na treva. O mal é a ausência do bem. Então, nós só vamos descobrir esse mecanismo operacionalizando. A Shanri está falando, o fogo apaga-se com... Com o que se apaga o fogo, Shanri? Eu não via o diálogo anterior, mas o fogo apaga-se com... O que você quer dizer, minha irmã? Coloca no chat para mim uma palavra, se você está nos acompanhando. Bom, daqui a pouco você coloca. Aí eu imaginei que você ia dizer que o fogo apaga-se com outra coisa, mas você veio falar que é com a água. E agora você vem colocar que a água é o amor. Aí você me faz lembrar da mulher samaritana. Não é verdade? É a mulher samaritana. O fogo, na realidade, se você me permite apenas uma conjugação evangélica, nós temos o batismo da água e nós temos o batismo do fogo. O batismo da água é da lei. Há de se operacionalizar. O batismo, e foi João Batista que simboliza com a verdade essa necessidade de entendimento. Por isso é que ele é o precursor. João Batista é o Espírito de verdade, que se faz nele. É necessário que ele cresça e que eu me diminua. É o Espírito de verdade entrando dentro de nós para que a gente apague as nossas personas, os nossos interesses, o nosso egoísmo. Agora o fogo é o Evangelho. É o casamento com a vida. Por isso é que Jesus não veio trazer o batismo da água. Ele veio trazer o batismo do Espírito, que é com fogo, que arde na intimidade do ser. E com isso, unindo água e o fogo, não é? Para fazer uma alusão à alquimia da antiguidade, não é? Aí vai faltar a terra, né? E o ar. É isso? Se eu estiver correto, o Juarez estiver na sala, me corrija, meu irmão. Não é mesmo? Mas nessa conjugação, nessa dualidade de fogo e água, é que nós vamos efetivamente nos elevando aos cismos da luz. Esse é o ponto. Mas sem filosofar, é a necessidade nossa de nos humilhar. Estas são algumas das condições que preenchem o mandamento: amai os vossos inimigos. Queridos amigos, este assunto traz para nós pontos de muitos valores importantes, não é mesmo? Mas eu gostaria, se vocês me permitirem, agora trazer uma ideia que vem conjugada com o pensamento de Allan Kardec, trazer mais alguns pontos. Pena que o nosso tempo já está caminhando para o quarto último instante. Mas eu gostaria de convidá-los para estudar em casa o livro Alma e Coração, ditado pelo evangelista do Brasil, Emmanuel, através das mãos luz de Chico. Nele, nós vamos encontrar uma lição intitulada Inimigos Outros. É a lição 31ª. Shanri,
Com a sua autorização, me permite ler 3 parágrafos de Emmanuel para que a gente possa dar mais uma amarradinha no estudo? É possível? Vamos lá. Fala, Emmanuel. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso. E tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos, geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que equivale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Quando líamos esse texto, nos ocorreu, inclusive minha companheira, coordenadora da sala, de dar a esse estudo, buscando inspiração em Emmanuel, esse benfeitor do Brasil, que o tema desse estudo da noite poderia ser Oficina da Educação. Porque sem aprendermos o ofício, fica muito difícil compreendermos os adversários externos.
O Emmanuel, ancorado no ensinamento de Allan Kardec, que vem nos mostrar, lá no século XIX, agora, na intimidade do nosso lar, que nós estamos cercados de amigos e de inimigos no campo social. Porque nós temos um passado no qual nós nos equivocamos, nós tripudiamos, dilaceramos, nós violentamos, nós degradamos, nós espalhamos, nós dominamos. E muitas almas ficaram marcadas pelas nossas incongruências, as nossas intemperanças. E a providência divina vai nos devolvendo, como se nós possuíssemos, mas não pessoas, mas vai nos devolvendo na esteira das oportunidades a possibilidade de nos reajustarmos com aqueles que nos ferimos e que ainda se sentem lesados. Porque muitos também já resolveram isso espiritualmente. E eu não tenho dúvida de que até os nossos mentores que nos tutelam podem ter sido vítimas das nossas complicações e hoje estão dando testemunhos de amor, nos apoiando como pais, como mães, como esposas, como filhos, como dirigente da casa espírita, ou como médium, que é o benfeitor do dirigente na casa espírita, não é mesmo? O patrão. Mas temos aqueles que nos tutelam 24 horas por dia no plano espiritual, que nesse momento estão nos abraçando na sala. Nós já paramos para pensar que o benfeitor está conosco, passando a mão na nossa testa, dizendo: é assim, meu filho, está na hora, é agora, confia, siga o que Jesus está te falando, porque esse movimento da sala no qual nós participamos, nós estamos apenas naquela condição de servidores. Só somos benfeitores de nós mesmos. Então, meus irmãos, se nós temos tantos corações que necessitam de carinho, de consolo, e por nós poderiam receber esse conforto, não é? Vamos operar com sabedoria, com fé, mas devemos aqui, conforme Emmanuel vem nos mostrando, entrar nessa oficina da educação como aprendizes, com alma e coração despojado, envolvidos, sensibilizados, para que nós possamos cuidar desses inimigos outros, que são os piores inimigos que nós temos. Os piores inimigos estão dentro de nós mesmos. E nós só vamos então vencê-los nessa dedicação, no atendimento ao convite que o Senhor vem nos favorecer. Operar sempre, operar no bem. Concluindo, meus queridos amigos, se eu irreverentemente posso assim afirmar, a vida nos oferece a lei de circunstância e de necessidade. Possamos colocar na balança se as circunstâncias são favoráveis e se nós temos necessidades. Se as duas se conjugarem, vamos operar em nome do Cristo, para revolucionar, para transformar, para promover a mutação, a metanoia, a renovação mental, mergulharmos no batismo do entendimento,
sendo purificado pelo fogo da verdade, que é essa chama que preenche, que transforma, que dá vida, que renova também em outras bases, para que nós possamos entender que o inimigo maior são os nossos limites e que as pessoas muitas vezes representam apenas uma dádiva de Deus para nos relembrar que devemos estar atentos. Porque atento quanto às nossas possibilidades, os nossos limites, vencendo-os, sem vencer, sem penetrar no limite do outro, que é sagrado, nós vamos caminhando rumo à perfeição. Jesus, no capítulo 3 de João, faz uma alusão ao Antigo Testamento, reiterando o ensinamento. Vós sois deuses. Se vós sois deuses, sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Eu assim gostaria, queridos amigos, bondosos irmãos, agradecendo a todos, caminhar para agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Que possamos, tendo em Jesus o nosso Mestre, o nosso Senhor e Mestre, na intimidade da nossa alma, nos revigorarmos pelos seus ensinamentos, mas também agradecer as bênçãos, pedindo que Ele abençoe os nossos familiares, os nossos amigos. Jesus, que possamos lembrar de Ti na oficina do nosso lar, mas realizando os Teus ensinamentos no templo sagrado da vida. Ajuda-nos, Senhor, para podermos entrar pela porta estreita. Não nos iludirmos com as portas largas e espaçosas do caminho que nos levam à perdição. Muitos são os que entram por ela. Muitas foram as portas que adentramos em busca das ilusões. Agora, Jesus, contigo, ouvindo os teus ensinamentos, nós te pedimos, nós te buscamos, nós batemos na porta da ressurreição. Abra-nos, Senhor, em instantes de renovação, a extraordinária oportunidade de testemunharmos o teu Evangelho como tu fizestes, com dignidade, com carinho, com devoção. A nossa árvore, Senhor, não produz ainda bons frutos. Que possamos saborear dos frutos da árvore do Evangelho, que os teus benfeitores nos oferecem, por expressões de bondade e através do trabalho da caridade, que a doutrina espírita nos convida a realizar, possamos devagarzinho começarmos a dar estes frutos da multiplicação, da dinamização, da facilitação, da qualificação da vida para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Sabemos que um dia nos reuniremos num só rebanho, sob a sua tutela. Não permita, Senhor, que esqueçamos disso jamais. Mas também relembra-nos, Senhor, na intimidade do nosso coração, que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, mas sempre convictos de que é fazendo a vontade do Pai é que nos garantiremos
na excelsitude dos céus, dominando o nosso próprio coração. Esteja conosco, Senhor, nos oferecendo, portanto, cada vez mais os teus ensinos, a tua autoridade, que é exemplificada em cada instante da nossa consciência que se expande, nos indicando os novos tempos da regeneração. Muito obrigado, Jesus. Ave seja o teu nome. Mas agradecemos também aqueles que posteriormente irão refletir conosco. Vamos nos dar as mãos para tecer, para construir uma grande rede da igualdade, da liberdade e da fraternidade real. Que Deus esteja conosco e que Maria Santíssima embale os nossos sonhos na pureza do trabalho cristão. Muita paz. Até a próxima oportunidade. Que Deus assim nos permita. Que assim seja.